Ok, pessoal, voltamos e você já tomou café com pizza? Aliás, eu sempre pergunto isso aos nossos convidados, café com pizza. Não se esqueçam desse nome, café com pizza, lá em Araras, ali pertinho do shopping. Pertinho não, no shopping de Araras, um pouco antes da Casa de Saúde. Está aí, café com pizza, 22000021, 22000031. Café com pizza. Olha, eu fui experimentar e gostei, tá? Mas por enquanto só delivery, hein? Só delivery. Café com pizza. Bom, muito obrigado ao pessoal que está aqui com a gente, né? Já tem um pessoal que está aqui rolando pelo Facebook. Como eu falei, o Facebook ele vai. Aí você vai achar a gente aí pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram e mais tarde aí pelo YouTube. Bom, minha gente, convidados de hoje. O Carlos Martins você já conhece, dispensa apresentação, que já esteve aqui várias vezes, né? Gestor público, e agora a professora Maria Bertocci. Boa tarde, vê se o microfone está ligado, é para cima. Tá? Boa tarde. Tá legal aí? Dá para ouvir? Professora, à vontade, Maria, pelo distanciamento que a gente está, à vontade para tirar a máscara, porque abafa muito, tá? Tá bom. Você viu que aqui é álcool para tudo quanto é lado, né? Vi sim, vi sim. É um prazer estar aqui, agradeço o convite, Hélio, agradeço a TV Diário também, o espaço, acho que esse espaço da gente trocar ideia e falar sobre a cidade, falar sobre política, é muito importante, então, mais uma vez, obrigada. Carlos Martins, gestor público. Quase. Boa tarde, é um prazer enorme conhecer a Maria, eu não conheci ela pessoalmente. É um prazer enorme, mais uma vez, estar aqui no programa. E, mais uma vez, a gente poder estar colaborando com ideias que vão agregar valor à nossa Teresópolis. E uma boa tarde aos nossos amigos que estão aí nos acompanhando pela TV, pelo Facebook. E a gente está à disposição para estar colocando em prática e tentar ajudar a nossa cidade com aquela pouca coisa que a gente conhece, né, sabe? E eu já tenho o primeiro assunto para falar com vocês, o primeiro tema. O que a gente vai conversar hoje aqui mesmo com a Maria, que hoje é a estrela do programa, além de conversar com sobre a cidade, eu quero saber de você, Maria, o seguinte. Você está num partido socialista, tá, que é o PSOL, num partido socialista que não tem em Teresópolis, as pessoas não têm muito conhecimento do que é. Aliás, eu acho que o brasileiro, quase que num todo, não sabe diferenciar muito, o Carlos até me ajuda nisso, sobre capitalismo, socialismo, eu acho que o pessoal não está nem aí para isso. De comunismo mesmo, ninguém sabe. Tá? Ouve falar, gosta ou não gosta, e ouve falar. Isso é uma opinião muito minha. Mas eu quero saber de você o seguinte, você é muito jovem, 29 anos, professora, socialista, foi candidata a vereadora, fez quantos votos? Carlos, entra comigo, você vai entender onde eu quero chegar. Eu fiz 980 votos. 980 votos. Uma votação expressiva. Expressiva? Expressiva, com certeza. Num colégio eleitoral, com menos 40 mil pessoas que não votaram. Tá? Então ficou aí para mais ou menos 60 mil votos. E eu queria salientar, dividido. Maria, até é um mérito teu isso, é que Teresópolis é uma cidade conservadora. Então, alguém que Perfeito. é progressista conseguir, numa cidade, né, majoritariamente conservadora, uma votação dessas é algo para ser louvável, realmente. Com certeza, Teresópolis e é uma cidade conservadora, exatamente sobre. Meio hipócrita, né? Isso eu digo abertamente, sempre falei isso, né? Porque as pessoas, o que eu falo é o seguinte, a gente tem aquela coisa, eu sou de direita ou sou de esquerda. Isso aí é coisa do século passado, isso aí acabou. Hoje ou tu é progressista, né, ou tu é conservador. E existe o direitista, o conservador modinha, que nem ele sabe o que realmente é ser conservador. Então é uma coisa que deve ser discutida, né, para a gente entender qual o lado que a gente deve seguir. Né? Olha, eu me identifico mais com progressista ou eu me identifico mais com conservadorismo. Isso é uma coisa importante a ser debatido nas nossas mídias sociais. Sendo com respeito, a gente tem que entender e respeitar as pessoas. Eu tenho o meu posicionamento e respeito, tenho amigos que são progressistas e tenho o maior carinho e respeito, como um exemplo o Rodrigo, né? Eu gosto muito dele, o Consenza também, então o Rodrigo Kobatz, né? O Consenza, então várias pessoas que eu respeito que têm uma opinião política diferente da minha. Mas todos nós lutamos por Teresópolis, pelo menos eu espero isso deles, né? Como é que iniciou em você essa visão?
A visão Vou socialista. só comentar aqui que num ambiente, né, num ambiente democrático, o ambiente da política é esse ambiente de fato, a gente trocar ideias sobre as posições divergentes. Né? Sobre o conservadorismo, é claro que tem coisas que a gente precisa conservar e tem coisas que não, tem coisas que a gente precisa avançar. O meu entendimento como uma mulher socialista, como uma mulher feminista, foi um entendimento ao longo de uma trajetória, assim, eu vou tentar resumir uma trajetória que tem vários anos. Né? Eu entrei na faculdade muito mais afeita ao PSDB do que ao PT, veja só. Mas aí eu mudei de ideia, assim, bastante radicalmente. O PSDB é progressista. Depende de onde você entender, né? Se você for pensar, por exemplo, eu estudei na Universidade de São Paulo. O PSDB foi governo no estado de São Paulo por muito... É governo no estado de São Paulo há décadas. E a política que o PSDB faz em São Paulo, ela tem várias complicações. Eu já percebia isso na época, mas ao longo da formação universitária, eu trabalhei na Caixa Econômica, fui concursada na Caixa, entendi um pouco melhor o que era o modo de funcionamento do sistema financeiro no Brasil e do modo de funcionamento dos bancos, e fui fazer intercâmbio na França. E na França eu percebi uma sociedade que lidava com o trabalho de uma maneira muito diferente do que a nossa sociedade brasileira. Assim, há um respeito pelo trabalhador. Lá na França, o horário de trabalho semanal das pessoas é de 35 horas. Não é de 44 como no Brasil, só que hoje em dia você vê pessoas tendo 2 empregos. Às vezes não é emprego, não tem carteira assinada, mas ela trabalha em 2, 3 lugares para poder sustentar a família. Então, assim, a gente está vendo ao longo do tempo, e aí já faz 30 anos, já faz minha idade praticamente, que a gente está vendo uma piora nas condições de vida do trabalhador. Exatamente. E, no meu entendimento de mulher socialista, essa piora tem a ver com a política econômica que não só o Brasil, o mundo tem adotado ao longo dessas 3 décadas. Exatamente. E essa política econômica é uma política econômica de retirada de direitos das pessoas, de tirar a força do funcionário público. Como que você administra uma cidade, uma prefeitura, sem ter professor, sem ter assistente social, sem ter enfermeiro, sem ter... Não dá. Então, assim, e essa política de desconfiança do que é público foi uma política que foi fomentada ao longo dos anos 90, do Plano Real para cá. Então, é por isso que eu fui virando à esquerda. Isso, para mim, foi muito importante no meu entendimento enquanto participante da vida política, da vida pública. E aí, ao longo principalmente em 2013, eu fui percebendo que aquelas promessas que o Estado de Direito fazia, no Brasil, eles não cumprem. E não só no Brasil, na história da América Latina como um todo. Então, a gente defende democracia, uma eleição e etc., porque a gente fala, não, a vontade popular vai ser respeitada. Isso é o certo, né? Mas você vê que, volta e meia, você tem desejos populares que são interrompidos pelo interesse das elites. Por exemplo, né, se a gente for pensar lá em 64, tinha um presidente eleito pela população defendendo a reforma agrária, que é um tema importantíssimo para o Brasil, que a gente precisa falar disso em Teresópolis, sobre as pessoas no campo, como é que as pessoas trabalham no campo, elas têm acesso à terra, elas recebem pela produção. Isso é uma questão, como você diria, em vários países que estão com governos à direita ou à esquerda, como você está falando, ou às vezes mais conservadores, a gente pensa a questão da terra e a distribuição da terra para garantir às pessoas soberania alimentar, para garantir que elas possam comer. E aí, aqui em Teresópolis, isso é uma questão, né, para a gente muito importante, porque a gente produz comida. E como é que tem gente que passa fome em Teresópolis? Mas aí me cabe uma pergunta. Você quer fazer a pergunta? Não, eu concordo em partes que ela falou. Realmente, a nossa qualidade de vida nos últimos 40 anos, ela caiu absurdamente. A gente viu que a gente perdeu muitas coisas. Até eu fiz agora uma pós-graduação na UERJ, aí um dia surgiu um debate sobre educação, sobre, inclusive, salário de professores, que a minha esposa, inclusive, é professora. Aí eu comentei com a turma e
pedi que a professora, já uma senhorinha que acabou até se aposentando, que ela confirmasse isso. Quando eu era jovem, eu tenho 50 anos, vou fazer 51. Na década de 70, os meus amigos que os pais eram professores de ensino fundamental eram classe média. De ensino médio, eram classe média alta. Professor universitário era rico. Isso na década de 70 e início da década de 80. Exatamente. Era 70, isso aí. 80. O que aconteceu? A classe que mais defendia esses governos dessa época, né, posterior à década de 80, que é a classe dos professores, foi a mais atingida, foi a mais prejudicada. Então a gente vê que houve. E o reflexo que nós temos hoje é que o Brasil ocupa as piores posições em nível de educação. Só para vocês que estão em casa terem uma noção, o Brasil hoje, na América do Sul, ele está em penúltimo lugar. Nós só estamos na frente da Venezuela em questão de educação. E a nível mundial, em questão de produção acadêmica, nós somos um dos países que mais produz material científico. Mas nós estamos em qualidade entre os últimos lugares. A gente produz muito, mas muita coisa ruim. Então isso não agrega valor. Você vai segurar a tua resposta, porque eu tenho um bloco de comercial agora, mas eu quero te perguntar uma coisa, mas antes da pergunta, quem é Cláudia Ferraz Correia Bertoshi? Sua mãe? É minha mãe, ela está aqui com a gente. Boa tarde, estou no aguardo da professora. Isso foi antes, lógico, né? Antes da gente entrar. Já está ali na tela. Jones, da Anistia Internacional, mandando um abraço para você. Um grande abraço, Jones. Sempre assistindo a gente, né? Aliás, Jones, já te falei, eu preciso entrar em contato com você, você vem aqui para falar sobre a Anistia Internacional. E outras pessoas estão aqui, batendo papo, e isso vai não crescendo durante toda a noite, toda a madrugada, você nos acompanhando pelo Facebook. Você falou, Maria, da reforma agrária, tá? Mas mesmo no governo PT, que foi até um governo longo, essa reforma agrária não chegou a acontecer num todo. Tá? Falou-se muito de reforma agrária, falou muito de começar, mas ela não começou. Tá? Aliás, ela começou, mas não teve o seu segmento. Você pode falar sobre isso daqui a pouco, não agora. Eu estou indo para o comercial, lembrando a vocês o seguinte, mais uma vez, Café com Pizza, ali no alto, na entrada ali no Shopping de Araras, um shopping novo que tem ali de Araras, antes de chegar na Casa de Cultura. Café com Pizza. E que café gostoso e que pizza legal, hein? Café com Pizza. Mas por enquanto só delivery, tá, pessoal? Nós voltamos já.